Oi, gente. O governo Temer-Bolsonaro, que é como eu vou apelidar esse período de transição, ele acabou de aprovar um decreto que visa facilitar as coisas para a equipe de Bolsonaro, a equipe econômica de Bolsonaro, para a liquidação de empresas públicas e para um processo de desestatização, em alguns casos privatização, em alguns casos liquidação mesmo, acabar com a empresa, enfim, outras transformar em sociedade anônima, enfim, tem vários, é coisa caso a caso, né? Se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, ciência e filosofia, eu tenho uma sessão de diálogos com grandes especialistas e nas sextas-feiras a gente discute filmes e séries do ponto de vista político e filosófico. Bem, e eu continuo participando do Desafio Melios, então peço que vocês votem no canal, vocês podem votar mais de uma vez e vocês concorrem a um iPhone X, se vocês votarem lá no Desafio Melios. Pois bem, algumas coisas que precisam ser ditas sobre essa medida. Elas só se aplicam às empresas controladas diretamente pela União. Não se aplicam a distribuidoras. Então a Eletrobras está fora dessa medida, né? E depois dessa decisão, a responsabilidade do processo ela vai para a AGU, a Advocacia Geral da União, né? E isso daí tem várias razões de ser, né? É evitar que a existência de passivos na justiça impeçam a extinção da empresa. No fundo, para facilitar que a empresa seja extinta, né? O decreto também estabelece uma remuneração fixa de 70% e uma variável de 30% para a liquidante da empresa como incentivo para o êxito dos trabalhos, ou seja, para facilitar que a empresa pública seja terminada. E ao colocar muito da responsabilidade depois na Advocacia Geral da União, também dificulta muito que ex-funcionários e então vão enfrentar isso, vão processos trabalhistas e tudo mais. Claro que esse pessoal não tem muita simpatia por direitos dos trabalhadores, a gente já sabe há bastante tempo, tanto o governo Temer quanto o governo Bolsonaro já declararam que querem reduzir e tal, então essa medida é coerente com isso aí. E algumas pessoas podem estar pensando, mas Bolsonaro ainda não assumiu, por que você colocou Bolsonaro no título? Bem, é importante entender que existe um processo de transição. E a equipe econômica de Bolsonaro já está há algum tempo em contato com a equipe econômica do Temer, falando suas necessidades, o que deseja fazer e tal. E existe uma identidade muito grande porque foi o governo Temer que aprovou aquela reforma trabalhista que reduziu já bastante os direitos trabalhistas, ou seja, já existe uma sinalização nessa direção. Então, não é um absurdo imaginar que esse decreto seja justamente um resultado dessa colaboração entre a equipe econômica do Temer, que está saindo, embora nem todo mundo esteja saindo, muitos vão ficar, e a equipe econômica do Bolsonaro, que está declarando que quer realizar um processo de desestatização de várias empresas estatais, algumas serem liquidadas e tudo mais. Teve gente com essa notícia pensando assim, vai acabar com todas as estatais. Calma, não é bem isso. Algumas vão ser liquidadas, outras vão ser privatizadas, e esse processo é um processo que vai sendo negociado. Mas a direção está clara. A direção, se não estava clara antes, que agora fique bastante evidente qual é a direção. É claro que setores militares não estão muito satisfeitos com isso e vão reagir, mas vamos ver o quanto eles vão reagir, tendo em vista que o governo Bolsonaro já colocou não só Paulo Guedes como super-ministro, mas o Roberto Campos Neto em posição de destaque, Joaquim Levy também, enfim, um grupo extremamente liberal está controlando a economia e fez requisições e pediu para coisas desse tipo, né? Então o decreto ele vem confirmando essa linha adotada pelo governo Bolsonaro de um processo de privatização. Eu fico me perguntando como é que o que passa pela cabeça, talvez, de funcionários públicos que votaram no governo Bolsonaro. E muitos deles agora podem se encontrar sem emprego, né? Essas empresas sendo liquidadas, eles vão ser demitidos. Os antigos vão receber um valor significativo com a demissão, mas os que estão há pouco tempo não vão receber um valor muito significativo.
e vão perder muito, né, porque vão perder um emprego público que, bem ou mal, tem uma certa estabilidade e tal. Então eu fico me perguntando como é que esses vão lidar com a notícia de que eles ajudaram a eleger um governo que está acabando com os empregos deles, né? Vai ser uma coisa interessante para a gente observar a proporção que esse processo for se encaminhando aí, como é que vai ser que essas pessoas vão reagir a esse encaminhamento, esse processo de liquidação, privatização, enfim, dessas empresas públicas. É muito preocupante em alguns setores? É muito preocupante do ponto de vista estratégico. Tem alguns setores que, sendo privatizados, são bastante problemáticos para questões de segurança e tal. Eu sempre achei um absurdo a privatização dos aeroportos, porque o aeroporto é uma área de, enfim, de segurança nacional, de você, quando você verifica quem é que está entrando e saindo do seu país. E eu sempre achei que nunca deveriam ser privatizados, mas enfim, fui claramente voto vencido nessa questão, sendo que vale lembrar que o PT ajudou a privatizar aeroportos, então, enfim, então o Partido dos Trabalhadores não estava tão à esquerda nessa questão aí, no que tange os aeroportos, e outras privatizações que estão por vir aí, né? Vamos ver se vai ser a Coelba, né, no caso aqui da Bahia, né, a questão da energia elétrica, vamos ver. A Eletrobras nacional não pode, porque é uma distribuidora, né, mas eu tenho dúvidas em relação às locais. Se forem, como não são necessariamente todas controladas diretamente pela União, como eu disse antes, elas ficariam do lado de fora, né, mas eu tenho algumas dúvidas ainda. Sobre a Petrobras, a sinalização é clara de que setores da Petrobras serão privatizados. E com a privatização do refino do petróleo, o momento mais dramático em termos de pré-sal, porque o refino é justamente o que é o mais lucrativo, que vai ser privatizado e que vai, enfim, uma das coisas que vai ser privatizada, que vai beneficiar imensamente empresas internacionais e estatais de outros países, porque no caso da Petrobras, ela interessa a grandes estatais de outros países que vão vir aqui comprar os pedaços da Petrobras que vão ser vendidos. Bem, a gente já estava esperando, era isso mesmo, mas eu admito para vocês que fico muito preocupado, inclusive porque dentro da minha própria família e tem pessoas que são funcionárias públicas. Minha esposa é funcionária pública normalmente cedida à AGU, e se a Infraero for liquidada, ela vai ser uma das pessoas prejudicadas, então nós estamos aí preocupados com isso daí. E tem muitas outras pessoas que a gente conhece que podem ser negativamente afetadas por essas medidas e perder seu emprego, perder, enfim, possibilidade, e no mercado de trabalho que a gente sabe que está muito, muito difícil, né? Então é realmente muito preocupante o que está acontecendo no país em vários níveis, do ponto de vista simbólico, com gente que não acredita em aquecimento global, mudança climática, chegando a Ministério das Relações Exteriores, um ministro da Educação que pensa em extirpar Paulo Freire, quando na verdade a metodologia de Paulo Freire nunca foi muito aplicada no caso brasileiro, né? A gente falta Paulo Freire nas escolas, mas ele quer tirar o que não tem, enfim, e tem um certo pensamento delirante em relação a outros aspectos também. E aí na economia a gente já está vendo o encaminhamento disso daí. Agora, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu imaginava que as notícias da economia seriam melhores, do ponto de vista simbólico. Assim, eu imaginava que o dólar estaria mais baixo, eu imaginava que haveria mais investimento estrangeiro, pelo menos no momento inicial, porque toda vez que um político de direita e que indica liberais para os postos chaves, isso acontece, como aconteceu com o Macri na Argentina. Inicialmente, pelo menos, você tem uma melhora dos indicadores econômicos, e se esses indicadores continuam melhorando ou eles caem, depende do que o governo faz. Mas
assim, há um aumento de confiança, porque o mercado, quando eu falo mercado, eu falo dos especuladores e dos investidores, tem tendências fortes, essas pessoas todas, liberais. Só que no caso brasileiro o dólar subiu. O dólar está em quase R$4. No caso brasileiro, confiança não aumentou muito. E no caso brasileiro, os investidores estrangeiros estão olhando para o Brasil e vendo as indicações do Bolsonaro para ministro das Relações Exteriores e outras indicações fora da área econômica e imaginando um Brasil muito instável politicamente. E instabilidade gera insegurança, insegurança não gera investimento. E não está vindo tanta coisa assim. Talvez da época das privatizações tenha esse influxo, né? Mas claro que vão haver muitas perdas, né? Mas o governo Bolsonaro ele está se mostrando, mesmo antes de assumir, um governo que gera muita desconfiança no mundo e por isso inibe investimentos e por isso os indicadores econômicos que eu imaginava que estariam um pouquinho melhores, não porque eu sou totalmente oposto a toda a política econômica do Bolsonaro, mas eu imaginava que estariam melhores porque, como eu disse, ele indicando liberais, os especuladores e os investidores gostam e aí investem. Só que, na verdade, essas indicações dos liberais e dos bolsonaros foram minimizadas pelas outras indicações de militares e olavetes que geraram nos investidores internacionais muita desconfiança e fizeram com que eles não investissem no Brasil e não produzissem um impacto mais positivo na bolsa e tudo mais. Enfim, tempos muito complicados nos aguardam aí, e inclusive eu tenho outras informações em relação à área de educação que eu vou fazer um vídeo sobre isso, que são bem preocupantes também. Então a gente tem que ficar de olho, tem que ficar atentos e temos que ver como é que nós vamos administrar e lidar com essas situações. Porque muitas das empresas públicas que vão ser privatizadas ou liquidadas, esse processo vai significar perdas para milhares de pessoas e insegurança nessas empresas, porque a gente não sabe se as empresas privadas vão ser capazes de administrar isso daí e de dar os elementos de segurança. Quer dizer, em muitos desses casos a gente vai ter sobrecobrança, aumento de custos, porque uma empresa que assume uma coisa dessa vai querer lucrar muito e se tiver problemas de custos, vai repassar todos os seus problemas de custos para o consumidor. Então nós vamos ver aí muitos aumentos de preços, né, nas empresas que forem privatizadas, se não no momento inicial, sem dúvida quando eles enfrentarem problemas. E todo mundo enfrenta problemas e o Brasil está numa grande crise econômica, então a probabilidade disso acontecer é bastante significativa. Bem, gente, eu vou colocar os links aí na descrição para vocês verem o decreto. Esse provavelmente não vai ser o último vídeo sobre isso, porque esse decreto acabou de passar e eu ainda preciso examinar ele com mais cuidado e, enfim, examinar as consequências. A gente ainda não sabe todas as consequências e eu não quero me precipitar, mas se não temos as consequências imediatas, o decreto claramente aponta para uma direção que é a mesma direção da equipe econômica do Bolsonaro. Então isso daí pelo menos está claro, tá certo? Se vocês gostam do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. E vejam os links na descrição, que eu vou colocar aí para vocês darem uma lida, tá certo? Um abração e até o próximo vídeo.